Seja bem-vindo a este momento de cura interior na presença de Jesus. Há dores que o corpo revela antes mesmo que a mente consiga explicar. A angústia que aperta o peito é uma dessas dores. Ela chega de repente ou cresce devagar, mas sempre traz a mesma sensação. Um peso que sufoca, uma pressão que rouba o ar, um desconforto que parece nascer no fundo da alma. Há quem olhe para você e não perceba nada. Há quem veja seu rosto, sua rotina, seu silêncio e imagine que está tudo bem. Mas Jesus vê aquilo que ninguém enxerga. Ele vê o ponto exato onde o aperto começa. Ele vê o momento em que sua respiração muda. Ele vê os pensamentos que tentam se organizar, mas não conseguem. Ele vê a aflição que você tenta calar para continuar vivendo. E ele não se afasta de você por causa disso. Pelo contrário, ele se aproxima. A angústia fala uma língua própria. Ela mistura medo com incerteza, memória com ansiedade, expectativa com cansaço. Ela tenta convencer você de que algo está errado, mesmo quando tudo parece estar certo. Ela tenta te isolar dentro de si mesmo. Mas hoje, Jesus entra justamente nesse espaço onde a angústia tenta dominar. Ele não espera você se recompor para então agir. Ele entra no meio do aperto, no meio da respiração curta, no meio da confusão silenciosa que aperta o seu peito. Porque foi exatamente para isso que ele veio, para trazer paz ao coração aflito, descanso ao que está cansado, clareza ao que está confuso, alívio ao que está pesado. Neste vídeo, você não vai ouvir apenas palavras, você vai ser conduzido à presença viva de Jesus. Um Jesus que conhece a estrutura da sua alma, que entende suas emoções mais escondidas e que sabe acalmar seu interior como ninguém mais pode. Ele é aquele que aparece no exato ponto em que o peso parece maior do que você consegue suportar. Ele é aquele que diz: "A paz esteja convosco", quando o medo tenta governar. Ele é aquele que toca o coração e faz o peito voltar a respirar. Hoje, Jesus vai revelar a paz profunda que não depende das circunstâncias, que não depende do dia, que não depende da mente. Uma paz que nasce do encontro com Ele, do toque dEle, da voz dEle. Uma paz que penetra o corpo, a respiração, o pensamento e o coração. Você não está aqui por acaso. Existe uma paz reservada para você agora, e Jesus está prestes a colocá-la em seu peito. A origem oculta da angústia, quando o coração pede socorro em silêncio. A angústia nunca aparece sem motivo, mesmo quando você não consegue identificar o que a iniciou. Ela nasce em camadas profundas, onde emoções, memórias e expectativas se encontram. O coração começa a pedir socorro antes que você tenha consciência disso. A angústia que aperta o peito é muitas vezes o grito silencioso de algo interno que não encontrou espaço para ser expresso. Pode ser o acúmulo de cansaços antigos, pode ser um medo que voltou sem avisar, pode ser uma lembrança que você julgava superada, pode ser um pensamento sozinho que tomou forma demais, pode ser a sensação de estar tentando carregar mais do que sua alma aguenta. Há uma origem oculta em toda angústia, e Jesus conhece essa origem com precisão. Ele não olha apenas para o que você sente, ele olha para o ponto onde tudo começou. Ele vê o momento em que sua paz começou a diminuir. Ele vê o instante em que o coração se saturou. Ele vê o exato lugar onde algo dentro de você perdeu o equilíbrio. Mesmo quando você não consegue nomear sua dor, Jesus a compreende por completo. A angústia é, muitas vezes, o resultado de pressões internas que você guarda sozinho. Pressões para dar conta de tudo. Pressões para ser forte o tempo todo. Pressões para parecer bem. Pressões para lidar com o que machuca sem permitir que ninguém veja. E o coração, ao ser comprimido por tantas camadas,
começa a se manifestar através desse aperto no peito que parece surgir do nada. A angústia é o corpo dizendo o que a alma tentou suportar em silêncio. Jesus não espera que você se explique. Ele não exige que você organize a dor antes de entregá-la. Ele entra no lugar onde a angústia nasceu. Ele toca a origem, não apenas o sintoma. Ele ilumina o ponto exato onde o coração se sobrecarregou. E quando ele ilumina, algo dentro de você começa a respirar novamente. O Senhor não age apenas sobre a sensação. Ele age sobre a raiz. E é a partir desse entendimento, desse reconhecimento íntimo da origem da sua angústia, que Jesus vai te conduzir ao próximo passo. Um passo profundo, transformador, íntimo. O encontro em que você vai entregar esse aperto ao coração dele e sentir pela primeira vez em muito tempo que não carrega essa dor sozinho. O encontro, oração guiada para entregar a angústia ao coração de Jesus. Agora permita que seu coração entre em um lugar de encontro. Não é encontro com palavras, mas com presença. Jesus está aqui, não como ideia distante, mas como alguém que se aproxima com ternura, com autoridade e com verdade. Ele vê o que aperta seu peito. Ele percebe a respiração curta. Ele reconhece o peso que você tentou carregar sozinho. E ele te chama para entregar tudo isso nas mãos dele. Respire fundo. Inspire devagar. Sinta o ar entrando. E ao expirar, permita que a tensão comece a sair. Feche os olhos, se puder, e imagine que Jesus está diante de você. Imagine o olhar dele, firme e cheio de compaixão. Imagine sua mão estendida na sua direção. Ele não se aproxima com pressa. Ele se aproxima como quem sabe exatamente o que você sente. Ele conhece a sua angústia antes que você fale. E ele te acolhe antes que você explique. Repita em silêncio dentro de você: Jesus, eu estou aqui. Eu entrego a ti o que eu não consigo carregar. Eu coloco diante de ti o aperto que toma meu peito. Eu confesso que estou cansado. Eu confesso que não sei o que fazer. Eu confesso o peso que tentei esconder. Toca o lugar onde dói. Toca o ponto onde nasce a minha angústia. Agora imagine que Jesus se inclina para perto do seu coração. Imagine sua mão repousando sobre o seu peito. É uma mão firme, mas suave. Não pesa. Acalma. A presença dele começa a pressionar para fora aquilo que te oprime por dentro. Ele respira com você. Ele acompanha o seu ritmo. Ele sussurra ao seu coração: estou aqui. Você não está sozinho. Entregue a mim a sua dor. Permita-se dizer a ele tudo o que você não conseguiu colocar em palavras. Diga com sinceridade: Senhor, essa angústia me confunde. Ela me cansa. Ela me preocupa. Ela me paralisa. Mas eu te entrego agora. Leva o que pesa. Acalma o que aperta. Ilumina o que eu não consigo entender. Agora permaneça em silêncio por um instante. Sinta a mão de Jesus sobre seu peito. Sinta a respiração dele encontrando a sua. Sinta a paz que começa a tocar seu interior. Ele está recolhendo o que te parte. Ele está acolhendo o que você carregou sozinho. Ele está trocando peso por descanso, dor por paz, angústia por alívio. E enquanto você permanece nesse encontro, Jesus prepara o próximo movimento. Porque ele não apenas acolhe sua angústia, ele transforma, ele cura, ele converte aperto em fôlego e peso em descanso. O gesto de Jesus que cura, quando ele transforma aperto em fôlego e peso em descanso. Há um momento nesse encontro íntimo com Jesus em que algo dentro de você começa a mudar sem esforço, sem explicação racional, sem tentativa de controle.
É o instante em que o gesto dele toca o que estava oprimido por dentro. Jesus não cura apenas com palavras, ele cura com presença, ele cura com um gesto simples, silencioso, mas absolutamente poderoso. Ele toca o lugar onde o peito aperta e transforma aquilo que parecia impossível de aliviar. Imagine esse gesto. Jesus mantém a mão sobre o seu peito, mas agora você percebe que algo diferente acontece. A dor que parecia imóvel começa a se desfazer como gelo diante do fogo. A pressão que te sufocava começa a perder força. A respiração, antes curta, começa a se expandir, como se seu peito tivesse mais espaço. Ele não remove apenas a sensação. Ele remove aquilo que provocava a sensação. Ele toca a raiz e o sintoma responde. Nos evangelhos, todos os gestos de Jesus têm um propósito profundo. Em João capítulo 20, versículo 19, quando os discípulos estavam trancados por medo, ele aparece e diz: "A paz esteja convosco." Não era uma frase simbólica. Era uma ordem espiritual. A paz de Jesus não era um conselho. Era uma intervenção divina. E naquele momento, o medo que apertava os discípulos se dissolveu. O peito deles se abriu. A angústia que os dominava deu lugar à presença dele. O mesmo acontece agora com você. Quando Jesus toca seu peito, é como se ele dissesse ao que te oprime: pare, ceda, vá embora. Ele toca o ponto onde o aperto nasceu e ordena que a paz ocupe o lugar do medo. Ele não apenas acalma, ele transforma. Ele reestrutura o interior. Ele devolve fôlego onde não havia ar. Ele devolve descanso onde não havia espaço. Ele devolve leveza onde havia peso. Esse gesto de Jesus também revela algo ainda mais profundo. Ele não te acalma apenas para o momento. Ele te devolve ao estado de confiança. Ele restaura a capacidade do seu coração de respirar diante da vida. Ele faz você perceber que existe um lugar seguro dentro de você, onde a paz dele repousa. E quando essa paz entra, o corpo responde. A mente responde. O coração responde. Esse é o início da cura completa. Mas Jesus quer te levar ainda mais fundo, porque ele sabe que, muitas vezes, a angústia se intensifica, não pela dor em si, mas pela interpretação que você faz dela. E agora, ele vai revelar a verdade que desfaz as conclusões que te pesavam. O coração fatigado confunde sensação com verdade. Jesus revela o que é real. Há um ponto da angústia que é mais profundo do que a própria dor. É o ponto em que seu coração, já cansado e saturado, começa a interpretar a sensação como se fosse verdade. O corpo sente o aperto e a alma conclui que algo terrível está acontecendo. A respiração fica curta e a mente diz que você não vai conseguir. O peito pesa e o coração acredita que está sozinho. A angústia cria um ruído interno tão forte que você perde a distinção entre o que sente e o que é real. E é exatamente aqui que Jesus começa a revelar a verdade que liberta. O coração fatigado confunde intensidade com realidade. Ele pensa que, porque a sensação é forte, ela deve significar algo definitivo. Mas Jesus sabe que sentir não é o mesmo que ser. Ele sabe que o que você sente não define sua verdade espiritual. Ele sabe que a angústia cria interpretações distorcidas, como espelhos quebrados, que refletem tudo de maneira irregular. Por isso, ele entra nesse espaço interior, não apenas para acalmar a sensação, mas para restaurar a clareza da verdade. Jesus começa mostrando que o corpo reage a emoções profundas e que isso não significa que você está perdendo o controle. Ele te lembra que angústia não é profecia. Ela não anuncia o futuro. Ela não determina a sua força.
ela não revela abandono. Ela é apenas um sinal de que o coração está sobrecarregado. Mas o coração fatigado não enxerga isso. Ele se convence de que a sensação é prova de algo maior. E é por isso que Jesus precisa intervir. Ele te revela que grandes pesos internos podem produzir sensações intensas, mas sensações intensas não significam verdades absolutas. A mente cansada cria conclusões rápidas para tentar se proteger. Ela diz que você não vai aguentar, quando na verdade você já sobreviveu a dores ainda maiores. Ela diz que algo ruim vai acontecer quando Jesus está conduzindo você em segurança. Ela diz que você está sozinho, quando o Senhor prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 20: Eu estarei convosco todos os dias. Observe como a angústia tenta te convencer de 3 mentiras fundamentais. A primeira mentira é que você está prestes a perder o controle. Essa mentira nasce da intensidade da sensação, não da realidade espiritual. Jesus revela que você não está à beira do colapso, mas no limite do cansaço. E cansaço não é fracasso. Cansaço é sinal de que você precisa de descanso, não de desespero. A segunda mentira é que você não vai dar conta. Essa mentira nasce da exaustão emocional. Quando a alma está cansada, até pequenas coisas parecem grandes demais. Mas Jesus vê sua trajetória inteira. Ele sabe o quanto você já enfrentou. Ele sabe quantas batalhas atravessou. Ele sabe quantas vezes você se levantou quando ninguém viu. Ele sabe quantas lágrimas enxugou em silêncio. Ele sabe que você tem mais força do que imagina, porque essa força não vem de você, vem dele. A terceira mentira é que você está sozinho. Essa mentira é a mais cruel, porque toca um ponto profundo da alma. Mas Jesus a desfaz imediatamente quando se aproxima. A presença dele contradiz essa mentira sem precisar de explicações. Ele está perto, ele está atento, ele está ao alcance do seu coração. Ele nunca se afastou. Sua angústia não afasta o Senhor, ela atrai o cuidado dele. Jesus não se retira do coração aflito, ele se inclina sobre ele. O coração fatigado também tem dificuldade de distinguir sensação física de realidade espiritual. Angústia no peito passa a parecer sinal de perigo. A mente acredita que algo está errado dentro de você. Mas Jesus revela que é apenas a alma pedindo descanso, pedindo respiro, pedindo presença. Ele muda a lente com a qual você interpreta o que sente. Ele reorganiza sua visão interior. Ele faz você perceber que o que parecia ameaça era apenas cansaço acumulado. Jesus também te revela que a angústia se intensifica quando você tenta enfrentá-la sozinho. Quanto mais você tenta entender, mais ela se confunde. Quanto mais tenta controlar, mais ela aperta. Quanto mais tenta fugir, mais ela cresce. Porque a angústia não foi feita para ser controlada, mas entregue. Jesus te mostra que a verdade não é encontrada no seu esforço, mas na presença dele. Ele é a verdade que ilumina cada sensação, que redefine cada interpretação, que revela o que é real. E o que é real? Real é que você está sendo sustentado enquanto sente. Real é que sua vida não depende do que você sente, mas de quem te segura. Real é que angústia nenhuma pode apagar o cuidado de Jesus por você. Real é que o Senhor te acompanha no exato momento em que seu peito aperta. Real é que a paz de Cristo tem peso espiritual maior do que qualquer pressão emocional. Quando Jesus revela isso, algo dentro de você começa a mudar. A angústia já não tem a mesma força interpretativa. Ela pode até continuar presente por alguns instantes, mas ela não governa mais a sua visão. Porque agora existe clareza. Agora existe verdade. Agora existe presença.
Jesus não deixa você interpretar sozinho. Ele revela, ele corrige, ele ilumina, ele cuida. E é exatamente depois de restaurar essa visão interior que Jesus te conduz a algo ainda mais profundo. Ele começa a mostrar que a paz que ele dá não é apenas uma realidade espiritual, mas também toca o corpo, a respiração e os sentidos. Ele começa a transformar a experiência da angústia no corpo em experiência de descanso. E é isso que ele fará agora. A paz que penetra o corpo. Jesus acalma o peito, os ombros, a respiração, a mente. Há uma dimensão da paz de Jesus que muitas pessoas desconhecem. Elas acreditam que a paz é apenas um estado emocional ou espiritual, algo que acontece na alma e permanece lá dentro. Mas Jesus não traz uma paz que alcança apenas o interior. Ele oferece uma paz que atravessa camadas, uma paz que penetra corpo, respiração, músculos, ritmo cardíaco, pensamentos e sensações. A paz de Jesus não é abstrata. Ela é concreta, ela é vivida, ela é sentida. Ela se espalha pelo corpo como luz que percorre todos os espaços que o medo havia tomado. A angústia, quando aperta o peito, cria tensões que se acumulam sem que você perceba. Os ombros endurecem, como se carregassem um peso invisível. O maxilar se aperta. A respiração fica curta. O coração acelera. O corpo inteiro reage à dor da alma. Jesus conhece essa ligação profunda entre corpo e espírito. Ele viu isso nos discípulos que tremiam de medo. Ele viu isso nos enfermos, que carregavam dores físicas e emocionais misturadas. Ele sabe que a cura interior não está completa enquanto o corpo não for alcançado pela paz. Quando Jesus entra no ponto da angústia, ele começa a acalmar o corpo em camadas. Primeiro o peito, onde você sente a pressão que te aperta. Ele toca esse lugar com firmeza suave, como quem diz: eu estou aqui. O peito obedece à presença dele. A musculatura que estava rígida começa a ceder. A respiração, antes presa na parte alta do tórax, desce lentamente. O ar alcança lugares que não alcançava há dias. A respiração se aprofunda, não porque você tenta, mas porque Jesus permite. Depois ele alcança os ombros. Talvez você nunca tenha percebido, mas quando a alma dói, os ombros se tornam uma espécie de armadura involuntária. Eles sobem, se fecham, se contraem. Eles guardam o medo. Eles seguram tensões antigas. Mas quando Jesus toca o peito, esse toque se expande para os ombros. Eles começam a relaxar. A tensão guardada ali por horas, dias ou anos, começa a se libertar. É como se o corpo entendesse que não precisa mais se defender, como se reconhecesse que está seguro na presença do Senhor. Então Jesus alcança a respiração. Ele sabe que o fôlego é um dos primeiros sinais da paz. No início da angústia, você sente que o ar falta. Mas quando Jesus age, você sente que o ar volta. Ele te devolve o sopro. Ele te devolve a capacidade de respirar sem esforço. Cada inspiração se torna uma oração silenciosa. Cada expiração se torna uma entrega. O corpo começa a acompanhar o movimento espiritual que Jesus está realizando dentro de você. A respiração se torna um sacramento da paz, um gesto físico que anuncia o que Deus está fazendo na alma. Depois, ele acalma a mente. Não com raciocínios, não com explicações, não com longas reflexões. Ele acalma com presença. A mente, que antes corria de um pensamento para outro, começa a desacelerar. As hipóteses que produziam medo perdem força. As imagens negativas se dissipam. As palavras duras se silenciam. Jesus é aquele que entra na mente e ordena: paz,
e a mente obedece porque reconhece a voz do pastor. Ele não discute com seus pensamentos, ele governa sobre eles. Há um detalhe profundo que poucos percebem. Quando Jesus age sobre o corpo, ele está restaurando a integração entre corpo e alma. O corpo volta a servir à vida e não ao medo. A respiração volta a acompanhar a paz e não a ansiedade. Os músculos voltam a se organizar pela calma e não pela tensão. Tudo se torna mais leve porque tudo volta ao seu lugar. Jesus não cura apenas o espiritual, ele cura o humano por inteiro. É importante entender que essa paz não surge do esforço humano. Ela não aparece porque você tenta se acalmar. Ela aparece porque Jesus está presente. A presença dele reorganiza o interior. É como se a luz do Senhor atravessasse todas as partes de você que o medo tensionou. Ele dissipa o que não pertence a ele. Ele desfaz o que o medo construiu. Ele substitui o aperto pela calma. Ele devolve fôlego ao que estava preso. Ele devolve ordem ao que estava em caos. Essa paz também tem um efeito profundo sobre sua percepção da vida. Coisas que pareciam urgentes perdem o peso. Pensamentos que pareciam ameaçadores se tornam pequenos. Situações que pareciam gigantescas se tornam administráveis. A paz de Jesus oferece nova perspectiva, porque ela nasce da verdade. E a verdade reorganiza até a forma como o corpo reage. Quando a paz chega, tudo dentro de você aprende a respirar outra vez. E Jesus não para aqui. Depois de acalmar o corpo e a mente, ele te conduz ao ponto mais profundo. Ele começa a falar ao seu coração. E quando ele fala, a angústia não apenas diminui. Ela se dissolve pela autoridade da voz que cria, restaura e liberta. A voz que liberta. Quando Jesus fala ao coração e a angústia se dissolve. Há uma libertação que não acontece pelo toque, nem pela respiração, nem pelo descanso do corpo. Ela acontece quando a voz de Jesus finalmente encontra espaço para chegar ao centro do seu coração. A angústia, quando está no auge, produz ruídos internos que abafam a verdade. Ela cria frases automáticas, pensamentos rápidos, conclusões apressadas. Mas quando Jesus fala, o ruído perde força. A pressão perde domínio. A angústia perde autoridade. A voz dele tem um poder que não é psicológico, é espiritual. Ela não conversa com o medo, ela o desarma. Ela não negocia com a dor, ela a ilumina. Ela não tenta convencer você de nada. Ela revela o que já era verdade desde o início. A voz de Jesus não é uma voz que grita. Ela não disputa espaço com o desespero. Ela fala com uma autoridade serena, firme, invencível. Em vários momentos do Evangelho, o Senhor acalma seus discípulos não por remover o que os ameaçava externamente, mas por falar ao interior deles. Ele aparece no meio do medo e diz: "Sou eu, não temais." Ele entra no lugar fechado e diz: "A paz esteja convosco." Ele caminha sobre as águas e diz: "Coragem, sou eu." Ele encontra os discípulos desanimados e lhes explica as Escrituras. Ele os chama pelo nome. Ele os restaura pela palavra. A voz de Jesus é sempre pessoal. Ele fala com você, não com a angústia. Ele fala com sua identidade, não com sua sensação. Ele fala com a parte mais profunda do seu ser, aquela que ainda acredita, que ainda busca, que ainda deseja viver. A angústia tenta definir você pelo que sente. Jesus define você pelo que ele vê. Ele vê além do aperto. Ele vê além do medo. Ele vê além da confusão. Ele vê você como quem realmente é: amado, guardado, conhecido, desejado por Deus. Quando Jesus fala,
o coração recebe algo que nenhum outro som pode entregar. É como água viva entrando em terra seca. É como luz atravessando uma janela que estava fechada por dentro. É como fôlego chegando onde não havia ar. A palavra dele encontra o lugar exato onde você estava mais ferido, mais cansado, mais perdido. E ela restaura. Ela reorganiza. Ela cura. A voz de Jesus desfaz a angústia porque revela a verdade espiritual que a angústia tenta esconder. A angústia diz que você está sozinho. Jesus diz: "Eu estou contigo todos os dias", em Mateus, capítulo 28, versículo 20. A angústia diz que algo terrível vai acontecer. Jesus diz: "Não se turbe o vosso coração", em João, capítulo 14, versículo 27. A angústia diz que você não vai conseguir. Jesus diz: "A minha graça te basta", em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A angústia diz que você está à beira do colapso. Jesus diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Perceba a diferença. A angústia fala sobre impossibilidade. Jesus fala sobre presença. A angústia fala sobre ruptura. Jesus fala sobre cuidado. A angústia fala sobre ameaça. Jesus fala sobre fidelidade. É por isso que a voz dele liberta. Ela não elimina apenas o sintoma. Ela desarma a mentira que sustentava o sintoma. Ela tira a máscara da angústia. Ela revela que a sensação intensa não é sinal de abandono, mas sinal de cansaço. E cansaço se cura na presença dele. Quando Jesus fala ao seu coração, algo muito importante acontece. A angústia perde a função interpretativa. Ela pode continuar como sensação por alguns instantes, mas ela não governa mais seu olhar. Porque a verdade espiritual se torna mais forte do que a impressão emocional. A paz de Jesus não é apenas um sentimento. Ela é uma realidade que invade sua alma, sua mente e seu corpo. Ela te devolve lucidez, força e serenidade. Há momentos na vida em que você precisa ouvir Jesus mais do que precisa entender o que está sentindo. Porque a voz dele dá significado ao que estava sem sentido. A voz dele traz direção ao que estava perdido. A voz dele traz calma ao que estava acelerado. A voz dele traz firmeza ao que estava abalado. Quando ele fala, você começa a ver sua vida com os olhos dele e não com os olhos da angústia. E essa experiência transforma sua caminhada. Porque você descobre que a paz não é apenas um momento concedido por Jesus, mas um estilo de vida sustentado por ele. Ele não te entrega a paz apenas para agora. Ele te ensina a caminhar em paz, respirar em paz, viver em paz. E é isso que ele revelará agora. Como permanecer na paz que ele colocou dentro de você para que a angústia não volte a governar seu peito. A paz profunda como estilo de vida, como caminhar com Jesus para não voltar ao aperto. Há uma diferença entre experimentar a paz de Jesus em um momento de oração e viver sustentado por essa paz como um modo de existir. Muitos recebem alívio imediato, sentem o peito afrouxar, percebem o fôlego voltar, experimentam a presença do Senhor tocando o que estava angustiado. Mas, passado o momento, sentem medo de voltar ao mesmo aperto. A alma pergunta em silêncio: como viver sem que isso volte? Como permanecer firme quando o coração é tão sensível? Como evitar que a angústia retorne com a mesma força? Jesus conhece essa pergunta. Ele não quer apenas acalmar você ocasionalmente. Ele quer formar dentro de você uma estrutura de paz, algo tão profundo que a angústia não consiga mais governar seus sentidos. Ele quer que a paz dele se torne o ambiente em que você vive,
respira e se movimenta. E isso não é algo abstrato. É um caminho. É um estilo de vida. É uma permanência. A paz profunda começa com vigilância amorosa. Não uma vigilância ansiosa, mas uma vigilância consciente, onde você observa seus pensamentos, suas sensações e seus gatilhos internos à luz da presença de Jesus. É perceber, logo no início, quando seu peito começa a se fechar. É notar quando a respiração muda. É identificar quando um pensamento começa a gerar tensão. Não para criar medo da angústia, mas para permitir que Jesus entre antes que o peso cresça. Vigilância com Jesus não é autocontrole, é consciência espiritual. Depois vem o movimento diário da entrega. A angústia costuma crescer quando você tenta carregar sozinho. A paz cresce quando você entrega continuamente. Não apenas nas horas de desespero, mas nas horas comuns, nas pequenas preocupações, nas pequenas tensões, nas pequenas pressões internas. Entregar a Jesus aquilo que você sente, à medida que sente, cria um fluxo constante entre seu coração e o coração dele. Esse fluxo impede que o peso se acumule e impede que a angústia volte a se instalar. A entrega diária é a respiração da paz. A confiança é outro pilar essencial. Quando Jesus cura a angústia, Ele não te promete que você nunca mais sentirá tensão. Ele promete que estará com você em todas elas. A confiança nasce dessa presença. Uma presença que não falha. Uma presença que não abandona. Uma presença que não muda. A confiança não é construída pelo controle das circunstâncias, mas pela certeza de que o Senhor está em todas elas. Quando o coração aprende a confiar na presença de Jesus mais do que nas próprias sensações, a paz se torna firme. O caminho da paz profunda também envolve a palavra, não como leitura ocasional, mas como alimento para a alma. A palavra de Jesus reorganiza o interior. Ela fortalece as áreas frágeis. Ela ilumina os espaços escuros. Ela confronta as mentiras que produzem angústia. Quando você guarda a palavra no coração, ela age mesmo quando você não percebe. Ela se torna âncora nos dias de tempestade. Ela se torna luz nos dias de confusão. Ela se torna abrigo nos dias de peso. A paz profunda é sustentada pela palavra viva de Deus. Outro elemento é o descanso interior. Muitas pessoas vivem exaustas não porque fazem muito, mas porque carregam muito dentro de si. O descanso espiritual é aprendido com Jesus, que diz em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse descanso não é físico, é um estado interno de confiança, onde você aprende a não lutar contra tudo sozinho, onde você permite que o Senhor conduza, onde você aceita que não precisa ter todas as respostas, onde você reconhece que o amor de Jesus é mais forte do que a pressão interna. A permanência no amor é o centro de tudo. Jesus não diz apenas, tenham paz. Ele diz em João, capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim. A paz não nasce apenas do que Jesus faz. Ela nasce de quem Jesus é. Permanecer nele é viver conectado ao amor que acalma. É aprender a trazer Jesus para o cotidiano. É conversar com ele durante o dia. É convidá-lo para entrar nos seus pensamentos. É deixar que ele participe das suas decisões. É permitir que ele molde sua visão da vida. Quando você permanece em Jesus, a paz permanece em você. A paz profunda também se fortalece quando você aprende a reinterpretar suas sensações à luz da fé. Quando o peito aperta, você não conclui que algo está errado. Você conclui que precisa respirar com Jesus. Quando um pensamento negativo aparece,
você não aceita como verdade. Você traz para Jesus discernir. Quando a ansiedade tenta voltar, você não luta sozinho. Você convida o Senhor para entrar. E Ele entra, sempre. Ele nunca falta ao coração que o chama. E há ainda algo decisivo. A paz profunda se torna estilo de vida quando você compreende que ela não depende de um coração perfeito, mas da presença perfeita de Cristo. O coração humano é sensível. Ele sente, ele responde, ele oscila. Mas Jesus não oscila. Ele é constante, ele é fiel, ele é estável, ele é paz. E quando você aprende a apoiar sua vida nele, e não em você, a paz se torna permanente, porque o fundamento é permanente. Depois dessa jornada profunda, resta uma verdade essencial para selar tudo o que Jesus fez. A paz que ele colocou no seu peito não é emocional, é espiritual, não é passageira, é eterna, não é frágil, é firme. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirá-la de você. A paz que Jesus colocou no seu peito ninguém pode tirar. Há um momento, depois de tudo o que Jesus fez dentro de você, em que a alma simplesmente reconhece: algo mudou. Não é apenas que o peito está mais leve. Não é apenas que a respiração voltou. Não é apenas que a angústia perdeu espaço. É algo mais profundo. É a sensação de que houve um toque espiritual que reorganizou seu interior, como se o próprio Senhor tivesse entrado nos espaços mais secretos do seu coração e colocado ali uma paz que não existia antes. E é exatamente isso que aconteceu. Não foi sugestão, não foi emoção, não foi força de vontade, foi Jesus. A paz que Ele colocou dentro de você não é uma paz humana, não é daquelas que vêm e vão conforme o dia. Não é daquelas que dependem de circunstâncias, notícias, resultados ou respostas. A paz de Jesus é espiritual, e tudo o que é espiritual permanece mesmo quando o exterior muda. É uma paz que não se perde quando você sente de novo um incômodo. É uma paz que não desaparece quando surge uma preocupação. É uma paz que não se rompe quando as situações ficam difíceis. Ela permanece porque ela não está baseada no que você sente, mas em quem você encontrou. Jesus não apenas acalmou sua angústia, Ele colocou um selo sobre seu coração. Um selo invisível, mas real. Um selo que declara espiritualmente: este coração pertence ao Senhor. Este coração está guardado. Este coração está protegido. Este coração está marcado pela paz de Cristo. Em João capítulo 10, versículo 28, o Senhor diz que ninguém pode tirar das suas mãos aqueles que são dele. E isso inclui você. A paz que Ele colocou no seu peito não pode ser arrancada por medo, ansiedade, pensamentos ou circunstâncias. Ela está fundamentada nele e não em você. Esse selo espiritual significa que você não está mais vulnerável da maneira como achava estar. Isso não quer dizer que você nunca mais sentirá aperto, mas quer dizer que o aperto não terá mais autoridade sobre você. Ele não será mais interpretado como sinal de abandono, porque agora você sabe que Jesus está presente. Ele não será mais visto como ameaça, porque agora você sabe que o Senhor te sustenta. Ele não será mais o ponto final da sua força, porque agora você sabe que Jesus é a sua força. Você não está mais nas mãos da angústia. Você está nas mãos daquele que te ama. A paz que Jesus colocou dentro de você também é uma paz que você pode retornar sempre que precisar. Ela não é uma visita, ela é morada. Jesus te ensinou um caminho. Ele te mostrou como respirar em sua presença. Ele te mostrou como entregar antes que o peso cresça. Ele te mostrou como ouvir sua voz acima das sensações. Ele te mostrou como reinterpretar suas emoções à luz da verdade.
Esse caminho continua aberto e você pode voltar a ele todos os dias, a qualquer hora, em qualquer situação. Basta chamar por ele, basta se lembrar dele, basta respirar nele. Essa paz, que agora repousa dentro de você, também te transforma por fora. Você começa a viver com mais leveza, começa a olhar para a vida com mais clareza, começa a interpretar as situações com mais sabedoria, começa a agir com mais segurança. A paz não fica só dentro, ela transborda para decisões, relacionamentos, palavras e atitudes. Ela te prepara para enfrentar a vida não com medo, mas com confiança, não com ansiedade, mas com serenidade, não com pressa, mas com presença, não com aperto, mas com firmeza. A paz de Jesus é tão profunda que começa a mudar a maneira como você se vê. Antes, a angústia fazia você acreditar que era fraco. Agora você percebe que sempre foi sustentado. Antes, você pensava que estava sozinho. Agora, você sabe que Jesus esteve com você em cada respiração. Antes, você acreditava que não tinha saída. Agora você sabe que a saída estava na presença dele. Antes você se via através da lente do medo. Agora você se vê através da lente do amor. Isso é cura interior. Isso é libertação espiritual. Isso é transformação. E para selar essa jornada, Jesus deixa uma verdade permanente no seu coração. Ele sussurra ao seu espírito aquilo que disse tantas vezes aos discípulos: a paz esteja convosco. Essa paz não é apenas uma saudação, é uma declaração espiritual, é um envio, é uma marca, é uma unção. A paz esteja convosco significa: eu estou com vocês, eu permaneço com vocês, eu caminho com vocês, eu guardo vocês, eu sustento vocês, eu restauro vocês, vocês pertencem a mim. Agora respire fundo mais uma vez, sinta o ar entrando, sinta o peito abrindo, sinta o descanso que permanece, sinta a presença que não te abandona, sinta a paz que repousa onde antes havia aperto. Essa paz não é sua para perder, ela é um presente de Jesus Cristo para você, e aquilo que vem de Jesus, ninguém pode tirar. Você está guardado, você está sustentado, você está em paz, e essa paz permanece